Bom, pessoal, eu vou fazer um vídeo aqui rapidinho, que um rapaz no grupo pediu, sobre esse tema aqui. Se Jesus viu realmente Satanás cair do céu, né, como diz lá em Lucas 10:18. Eu já tenho um vídeo sobre Satanás, né, que é Satanás na Bíblia, mas aqui eu vou fazer especificamente só sobre esse versículo aqui de Lucas 10:18, ok? É mais um comentário. Primeiro, algumas pessoas tomam isso daqui, ó, eu via Satanás como um raio cair do céu. Algumas pessoas tomam aqui como se fosse uma expressão literal, como se Jesus estivesse dizendo, né, que viu um ser antropomórfico caindo do céu, Satanás. Isso respaldaria, né, aquela teologia que fala que Satanás foi um anjo caído que se rebelou contra Deus. Então, se a gente for tomar isso aqui como literal, nós vamos ter algumas perguntas. Primeiro, quando foi a queda de Satanás que Jesus está falando aqui que viu ele caindo do céu? Foi lá no Éden, lá na serpente do paraíso, quando a serpente foi expulsa do paraíso? Foi em Isaías 14:12, lá a brilhante estrela da manhã, que algumas pessoas pensam que é Satanás? Foi em Ezequiel 28, que algumas pessoas também pensam que era Satanás, lá do querubim ungido? Qualquer uma dessas alternativas aqui que as pessoas disseram, estão no passado com relação ao que Jesus viu, né? Porque Jesus viu aqui no passado, eu via. Então as pessoas podem encaixar qualquer uma dessas três aqui. Mas só que se for assim, por que o Apocalipse situa a queda de Satanás após o nascimento de Jesus? Aqui, ó, capítulo 12 do Apocalipse. Ele vê uma mulher no céu que está grávida, e logo em seguida ele vê um dragão vermelho, que o próprio livro diz que é o antiga serpente, o diabo, Satanás. Aí a mulher dá luz a um filho, que a maioria dos cristãos entendem que é Jesus, pelo menos acho que isso não tem discordância aqui, ó. E deu a luz a um filho homem. E depois que a mulher dá luz ao filho homem, Jesus, ou seja, depois que Jesus veio, segundo o autor do Apocalipse, é que tem uma batalha no céu. Quer dizer que enquanto Jesus veio, Satanás ainda estava no céu. Então só depois do nascimento dele é que houve uma batalha no céu. Aí Miguel derrotou o dragão e eles não prevaleceram, né? E não se achou mais lugar neles nos céus. Então fica essa pergunta, né? Quando que Jesus via aqui no passado, ó, eu via, né, no passado Satanás caindo, se segundo outro livro do próprio Novo Testamento, essa queda só se daria após o nascimento de Jesus, lá no futuro. Então não teria como encaixar. Ah não, amadinho, foi no Éden, foi lá em Isaías 14:12, não sei o que. Ué, não segundo Apocalipse. Segundo Apocalipse é só após o nascimento de Jesus. Então não teria como encaixar no passado aquilo ali que Jesus falou que via no passado. Então ficaria meio difícil. Então o que acontece? Jesus envia 70 discípulos para pregar o Evangelho, segundo o contexto de Lucas 10. Ó, e depois disso designou o Senhor outros 70. Aí esses 70 voltam com alegria, né? Porque eles tiveram sucesso, ó. E voltaram os 70 com alegria. Senhor, pelo teu nome até os demônios nos sujeitam. Legal. Aí Jesus, antes de elogiar o sucesso desse discípulo, né, que é a missão deles, ele estranhamente diz que via Satanás cair do céu. Ele interrompe uma narrativa, fala que viu Satanás cair do céu, e além de não explicar nada, nem como foi essa queda de Satanás, que descontextualiza o texto, depois ele retoma os elogios. Ó, eis que eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões, etc, etc. Ué, não é estranho ele interromper uma narrativa que tem um contexto só para poder comentar que via Satanás lá no passado cair do céu? É porque não faz sentido, né, pessoal? Seria muito estranho. Então vamos lá, a explicação para isso daqui. Satanás significa adversário, opositor. Não é um ser antropomórfico. Eu já falei isso em 500 vídeos, mas para quem não conhece meu trabalho, ainda eu dou uma resumida aqui, ó. O exemplo clássico aqui, ó, Números 22:32. O anjo que apareceu lá na jumenta de Balaão, ó. Então o anjo do Senhor, que foi um anjo enviado de Deus, disse para Balaão: porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta, eis que eu saí para ser teu Satã, teu adversário. Aqui é a mesma palavra no texto hebraico. Deus enviou o anjo como um Satã para Balaão. Por quê? Porque não é um ser antropomórfico que governa o inferno, de chifre, tridente, nada disso. Essa palavra aqui, Satanás, é literalmente isso, é um adversário, um opositor. Por isso que o anjo de Balaão, ele era um adversário para Balaão naquele momento, um Satã. Um outro exemplo aqui, ó, no livro de Reis. Levantou, pois, o Senhor, né, que é Deus, contra Salomão, um adversário, um Satã. Vocês notaram? A mesma palavra. Só que aqui, como as Bíblias traduzem aqui como adversário, as pessoas não notam que é a mesma palavra, mas no texto hebraico é. E por fim, até Deus é chamado de Satanás no Velho Testamento, né, de adversário. Olha o que Deus diz aqui, ó. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então eu serei, aqui é Deus falando, inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, ou Satanás do teu Satanás, ou Satã do teu Satã, enfim.
O próprio Deus se coloca às vezes como adversário na Bíblia do Velho Testamento. Então é só um termo que significa adversário. Então não é um ser. Então quando Jesus disse ali dentro do contexto, sem isolar um versículo, que ele via Satanás caindo do céu, não era um ser que ele estava falando, mas sim os opositores, os adversários do Evangelho, porque os 70 foram bem-sucedidos. Então como os 70 foram lá pregar e todo mundo aceitou aquela palavra que eles estavam pregando, aí quando ele chega é o primeiro elogio que Jesus fala: eu vi os adversários, os opositores cair do céu. Ah, Ronaldo, mas aí está falando do céu, amadinho. Não, mas céu também é uma figura de linguagem. Você pode ver, por exemplo, olhem na sua Bíblia, Ezequiel 31. Ele fala que o faraó do Egito estava no céu, cara. As folhas do Éden não podiam com a formosura do faraó do Egito. O faraó do Egito já esteve no céu fisicamente? Não. Então é meramente uma figura de linguagem. Então quando Jesus fala que via Satanás cair do céu, era dos inimigos do Evangelho que ele estava falando, não de um ser espiritual. Vocês podem ver que o próprio Jesus, aqui segundo o Novo Testamento, ele usa a mesma palavra se referindo a Pedro. Ó, ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, não é a nenhum ser, não é a nenhum demônio, ele disse para o próprio Pedro: para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque Pedro estava se opondo a uma coisa que deveria acontecer aqui dentro do contexto. Então, o Jesus chega para Pedro e não para nenhum ser, e chama ele de Satanás, adversário, porque ele estava adversando sobre uma ideia que deveria acontecer. Então o mesmo acontece aqui em Lucas 10:18. Os 70 voltam cheios de alegria com sucesso, e Jesus diz: eu via Satanás, ou seja, os opositores do Evangelho, os adversários, cair do céu como um raio. Tá bom? Paz a todos.